Continuando falando sobre a organização dos anjos, vamos falar um pouco sobre Gabriel. Gabriel, o significado é homem de Deus ou Deus mostrou-se forte. É um anjo mensageiro destacado por Deus para assuntos especiais. Se você quiser observar, você lê em Daniel capítulo 8, versículo 15 ao versículo 17. Revela o futuro ao interpretar uma visão de Daniel 544 a.C. Em Daniel capítulo 9, versículo 21 ao versículo 22, dá entendimento e instrução a Daniel, 523 anos antes de Cristo. Em Lucas capítulo 1, versículo 13 e versículo 19, anuncia o nascimento de João Batista. Em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 27, anuncia o nascimento de Jesus Cristo. Este sim é conhecido como Gabriel. E também temos outro, Miguel. Miguel, que significa quem é como Deus. É um anjo guerreiro ou campeão do exército de Deus. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, versículo 20 e 21, lutando contra os demônios da Pérsia e da Grécia. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao versículo 8, lutando contra o dragão, que é Satanás, cremos assim. Judas capítulo 9, chamado de arcanjo, lutou com o diabo pelo corpo de Moisés. Se nós observarmos aqui, tem muitas denominações, vou citar uma delas, tá? Aqui no Brasil tem duas, que é a Testemunha de Jeová e a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que Miguel, a Igreja Adventista também acredita que Miguel é o nome honorífico de Jesus, sendo que, se nós observarmos, tem vários outros arcanjos na Bíblia. Daniel mesmo aqui, nós já citamos alguns versículos que fala que tem outros arcanjos. Então, esse arcanjo Miguel não é Jesus e também não é o nome honorífico de Jesus, porque Miguel é criatura, é um arcanjo. É bem claro assim, mas a Igreja Adventista acredita que é um nome honorífico de Jesus Cristo. E nós não acreditamos assim. E quero mostrar para você que ele é o nome Miguel, é um arcanjo. Ele luta ali em Judas 9, ele luta com o diabo pelo corpo de Moisés. E ali ele diz, o Senhor te repreenda. Ele passa autoridade ao Senhor. Então Jesus é Deus. Jesus não passa autoridade para outro repreender. O próprio Senhor Jesus repreende Satanás. Entendeu? Não é Jesus nesse texto. Alguns acreditam, como a Igreja Adventista, que é Miguel, porque tem o nome de Miguel, é uma pergunta, quem é como Deus? O nome Miguel é uma pergunta, quem é como Deus? Mas nós não acreditamos que Miguel é o nome honorífico de Jesus. O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Quem ele é? É um ser celestial enviado por Deus para tratar com os homens, com o seu agente pessoal. É o porta-voz, muitas vezes identificado e até confundido com o próprio Deus, agindo como uma extensão da personalidade divina. Não somente fala em nome de Deus, mas fala como o próprio Deus, na primeira pessoa do singular. Pode ocorrer também uma teofania, tá? Um termo teológico empregado para a aparição de Jesus Cristo em ocasiões anteriores à sua encarnação. Em alguns trechos do Velho Testamento, percebemos que um ser divino aparece e é chamado de Senhor ou de Anjo do Senhor. Um dos trechos mais claros é de Gênesis 18, quando 3 homens aparecem diante de Abraão, 2 são chamados de anjo e um deles é chamado de Senhor. Então acreditamos que esse anjo do Senhor é uma teofania, uma aparência visível de Jesus em forma desse anjo, porque ele aceita adoração. Exemplo,
Em Gênesis capítulo 16, versículo 5 e versículo 7 a 11 diz: Apareceu Agar no monte como um anjo fala na primeira pessoa do singular. O que ele fala ali para Agar? Para Agar pegar a criança e voltar. Então o que acontece literalmente aqui, nós cremos que é uma teofania, a aparência de Jesus Cristo em forma de um anjo. Também nós observamos em Gênesis 22, versículo 11 ao 16, sacrifício de Isaac. Aqui o anjo dá recado que Deus mandou. Então observamos aqui literalmente que é o próprio Senhor Jesus nessa teofania. Em Salmo 34, 7, protege e livra os que temem ao Senhor. Em Juízes capítulo 6, versículo 12 ao 14, é chamado de Gideão, o chamado de Gideão, melhor dizendo, a fala do anjo confunde-se com a do próprio Deus. Gideão confunde com a do próprio Deus, mas aqui nós acreditamos que seja uma teofania nesse anjo do Senhor. Em Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 16, castiga contra Jerusalém, o castigo contra Jerusalém, aqui o anjo é distinguido de Deus. Observamos que nessa justiça aqui, ele dá o que? Um castigo contra Jerusalém. Em Números capítulo 22, versículo 22, versículo 32 ao 33, Balaão e a jumenta, lembra desse texto muito conhecido? O anjo aqui dá a mensagem do Senhor. Então nós acreditamos que este anjo seja o próprio Senhor Jesus antes da sua encarnação aqui na terra. Característica específica. Em Êxodo 23, versículo 20 ao 21, ele tem poder de reter pecado, esse anjo do Senhor. Em Isaías 63, versículo 9, ele é chamado de anjo da sua face. Em Êxodo 23, versículo 20 ao 23, ele leva o nome de Deus. Em Juízes 3, 22, ele é Deus. Em Josué capítulo 5, versículo 13, ele é o anjo que aparece para Josué e se identificou como um capitão. Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao 30, Jacó lutou com este anjo no vale de Jaboque e foi transformado por ele. Esse vale de Jaboque, Jacó, significa, é um nome polissêmico, significa aquele que veio primeiro, aquele que veio agarrado pelo calcanhar ou usurpador. A palavra Israel hoje significa, Is no hebraico é homem, Ra é lutou, El Deus, então um homem que lutou com Deus, por isso que hoje ele se chama de Israel. Este anjo apareceu para o pai de Sansão e identificou-se como maravilhoso. Então acreditamos que o anjo do Senhor literalmente é o Senhor Jesus numa teofania. Então aprendemos isso e até a próxima aula.